Queremos, nesta noite, declarar ao Senhor que confiamos no seu cuidado. Confiamos no seu pastoreio sobre as nossas vidas. Confiamos na revelação de quem Ele é sobre nós. Estávamos ali na adoração e eu disse: Deus, obrigado, porque temos um Deus em quem podemos confiar, a quem podemos recorrer. Eu queria que você levantasse a sua mão direita agora e pudesse orar comigo. Eu sei que todos aqui, com certeza, têm suas necessidades, suas buscas, aquilo que lhe é pessoal. Mas nós temos um Deus que se revela nessa noite como o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor, aquele que nos apacenta de uma maneira incondicional, aquele que nos ama, não pelo que fazemos, mas por quem Ele é. O amor do Senhor se revela a nós. E eu agradeço ao Senhor porque temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Eu queria convidar você, convocar você agora que está aqui presencialmente, você que está online também, a levantarmos um clamor nesta noite. Temos recebido alguns pedidos de oração dos nossos irmãos na Flórida. E queremos orar porque o que tem naturalmente como uma palavra, como algo que se espera nessa noite ali, hoje, é uma tempestade, um furacão, algo terrível para acontecer, naturalmente falando. Mas nós temos um Deus que é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que está atento às nossas orações, é aquele que guarda o seu povo. Eu queria que você levantasse a sua mão direita agora e levantasse um clamor. Pedimos a Deus agora, Pai, nós pedimos ao Senhor agora que a Tua misericórdia se estenda, Senhor, sobre a Flórida. Ah, Senhor, queremos levantar um clamor. Sabemos que muitos lugares na terra, Senhor, passam por assolações, passam por dificuldades, por lutas e por guerras. Mas nós queremos agora levantar um clamor, Senhor, por esta noite, para que o Senhor possa colocar anjos ali, Senhor. Que o Senhor possa enviar anjos nos céus daquele lugar, Senhor, impedindo que a desolação venha, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir pelos nossos irmãos que ali estão, Senhor, que estão em tantas cidades, estão em tantos lugares e que estão pedindo agora. Pedimos pela igreja ali, Senhor, por tantas igrejas, tantas pessoas que estão ali agora, Senhor, orando com suas casas, com suas portas fechadas, dentro de suas casas, em oração, clamando para que o Senhor possa estender a Tua misericórdia sobre aquele lugar. E nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que toda palavra, que todo decreto, que todas as sentenças que estão liberadas agora, estão sendo liberadas agora, Senhor, e que naturalmente podem vir a acontecer, nós pedimos agora, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia, a Tua mão de graça. O Senhor é o nosso pastor. Senhor, Tu és aquele que movimenta os céus e a terra a favor do Teu povo, e nós clamamos que a Tua misericórdia se estenda sobre aquela nação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu creio. Dê um aplauso ao Senhor, querido, que nesta noite você possa se manter atento em oração, que você possa não só ficar procurando notícias, não só procurando imagens, mas que você possa, até mesmo nas postagens que você vê, você possa lançar uma palavra, sabe? Você possa mandar uma mensagem dizendo: olha, nós estamos orando por você, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que livra, né? Não só procurando imagens como um curioso, mas sim alguém que pode levantar um clamor, interceder. E eu creio que o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai dar escape, o Senhor vai nos surpreender nessa noite, em nome de Jesus, amém? Dê um shalom para o teu irmão que está ao seu lado e pode se assentar. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Yavé Ra, o Senhor é o meu pastor. Diga: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que de fato se revela
nas nossas necessidades, nas nossas lutas, mas o Senhor também se revela no nosso dia a dia. Eu quero ministrar um pouco sobre a tua vida, na nossa 4ª semana desta série tão tremenda, os 7 nomes de Deus. Como temos, é interessante, porque à medida que vamos recebendo essa palavra, nós vamos perceber a gente se tornando mais íntimo de Deus, porque à medida que conhecemos o Senhor na sua revelação, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. É interessante porque a intimidade, ela nos leva à profundidade. A intimidade, ela nos leva a uma conexão, não apenas por aquilo que recebemos, mas por estarmos atrelados, por estarmos intimamente ligados ao Senhor. Então, eu creio que esta série é para te tornar mais íntimo do Senhor. Amém? Amém, meu irmão? Então, seja bem-vindo aqui à casa do Pai. Abra comigo em Salmo 23. Apóstolo, eu já sei de cor esse salmo. Eu também, mas vamos lá na palavra, no texto que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Termina aí o texto, mas eu quero parar aqui, porque esse é um texto que a gente lê muitas vezes, ouve muitas vezes, em ocasiões difíceis, enterros, às vezes situações onde uma pessoa perdeu alguém, onde uma pessoa precisa de consolo, e você lê esse texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e você é levado a uma condição de descanso, de confiança, enfim, você se posiciona como alguém que está recebendo. Mas o início desse texto revela que aquele que proporciona toda essa condição a você é um pastor. É o pastor. O Senhor é o meu pastor. Tudo começa com a revelação de quem o Senhor é. Yahvé Ha. O Senhor é o meu pastor. E quando nós temos um pastor que vela pela nossa alma, ministra em nosso espírito e cuida do nosso corpo, nós podemos descansar, independente daquilo que estamos vivendo. Como eu disse, o Senhor, Ele se revela em meio às nossas lutas e às nossas necessidades. Muitas pessoas aqui vieram até o Senhor por causa de uma necessidade, por causa de uma busca, de uma perda, uma enfermidade, alguma coisa aconteceu e deu um start no teu espírito para que você buscasse o Senhor. Uma insatisfação, um pecado, uma crise, uma depressão, uma situação qualquer. E o Senhor se revela de fato em meio às lutas, às necessidades e às enfermidades. Quantas pessoas a gente vê na Bíblia que encontraram Deus porque estavam passando pelo vale da sombra da morte. Mas é interessante porque o Senhor se revela também no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, no nosso ofício. Tanto que Davi revela, ou aliás, o Senhor se revela a Davi compartilha essa revelação. Davi chama: o Senhor é o meu pastor. E, na verdade, Davi reconhece Deus a partir do seu ofício, a partir das tarefas que Davi desempenhava diariamente como um pastor. Davi conheceu Yahvé Ha nas suas noites solitárias como pastor, apacentando ovelhas,
Davi conheceu: o Senhor é o meu pastor. Yahvé Ra, quando ele ia buscar a ovelha perdida. Quando ele contava as ovelhas uma a uma, entrando ali no curral no final do dia, e ele percebia: faltou uma. Onde está essa ovelha? E ele deixava as 99 guardadinha lá, como diz a música, né? Ele deixava as ovelhas ali guardadinha e ia em busca daquela, sabe lá onde ela estava. E aí ele ouvia um berro, ele procurava, ele pegava a ovelhinha, colocava no ombro, às vezes toda cheia de carrapicho, toda ali suja, no meio da lama, de coisas ali, e ele pegava a ovelha. E a gente percebe muitas vezes o texto dizendo que, e a gente, na nossa imaginação, a gente vê o pastor colocando a ovelha no ombro, levando até o curral, até o abrigo para ser tratado. Então, a partir dessa rotina diária, a partir do ofício de Davi, ele nos revela: o Senhor é o nosso pastor. Davi conheceu o pastor que leva a ovelha ao encontro das águas tranquilas, aos pastos verdejantes, o pastor que cuida das feridas e que livra a sua ovelha da boca do leão. Davi conheceu Yahvé Ra a partir da sua vida como um pastor. O pastor presente, pessoal e zeloso. Diga comigo: presente, pessoal e zeloso. E ele começa então a dizer aqui no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, porque eu sei o que é cuidar de uma ovelha, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela fuja, mesmo quando ela está doente, mesmo quando ela é rebelde, mesmo quando ela vive de um jeito estranho. E eu quero nessa noite falar para você sobre Yahvé Ra, o pastor. Mas eu quero falar com você sobre o que é preciso para ser apacentado pelo pastor. Porque, queridos, quando o Senhor olha para nós, diz a Bíblia, que Ele nos olha e nos vê como uma multidão, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a maneira como o Senhor nos vê. Aos olhos do Senhor, Ele nos vê como ovelhas. Pequenas ovelhas, frágeis ovelhas. Ovelhas dependentes, ovelhas carentes, ovelhas desgarradas, ovelhas que estão precisando de um pastor. Talvez você seja muito autossuficiente, talvez você aprendeu desde pequeno a se virar sozinho, talvez você tenha uma independência em algumas áreas, eu não sei qual é a sua história. Talvez você seja uma pessoa muito realizada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que conquistou coisas na vida, mas o Senhor continua olhando para você como uma ovelha. Talvez você seja alguém determinado, alguém colérico, alguém que tem iniciativa, alguém que realiza, alguém que diz assim: olha, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Deus olha para você como uma ovelha. E o que eu quero dizer a você nessa noite é, de fato, que nós precisamos nos comportar, nos sentir, nos considerar. Nós precisamos nos apresentar ao Yahvé Ra como uma ovelha. Porque se eu não me sentir, ou se eu não me apresentar como ovelha, eu não vou conhecer o pastor. E às vezes nós não queremos que o Senhor nos veja como ovelhas. Nós nos apresentamos como servos. Nos apresentamos como filhos. Nos apresentamos como: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. É bonito isso, né? O eis-me aqui é lindo.
Mas o Senhor olha para você, no final da noite, como ovelha. O Senhor olha para você no início do dia como ovelha. O Senhor olha para você no meio do dia, quando você está exausto, quando você está cansado, quando você está dependente de algo e você não sabe nem o que. O Senhor olha para você, é minha ovelha. Ele está ali, está gritando. Ele está ali, está precisando que eu do óleo sobre a cabeça. Ele está precisando de uma mesa para que ele possa se alimentar. Então, o que você precisa para ser apacentado pelo Senhor? Em primeiro lugar, você precisa conhecer Deus como pastor. Diga, eu preciso conhecer Deus como pastor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como eu disse, quando Jesus começa o ministério dele, ele olha para as pessoas e vê cada uma delas como uma ovelha. Então nós buscamos muitas vezes a Deus por nossas necessidades e problemas. Mas eu preciso encontrar a Deus como o meu pastor. Como alguém que busca alguém para te apacentar. Você precisa entender, eu quero conhecer o coração de Deus como o meu pastor. Eu quero conhecer a voz do pastor. Eu quero conhecer o coração, a mente do pastor. Eu quero conhecer a Deus, mas eu quero conhecer o cajado dele de pastor. Porque às vezes nós queremos conhecer a Deus como alguém que nos sustenta, como alguém que nos protege, como alguém que nos defende, como alguém que nos salva, como alguém que nos supre. Ah, Jeová Jireh, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor também quer se revelar a você no seu coração de pastor. Às vezes nós precisamos entender, eu quero ouvir a voz do pastor. E é interessante porque a ovelha conhece a voz do pastor. Não adianta você ficar chamando, a ovelhinha perdida. Se você não é dono dela, ela não vai te ouvir. Então nós precisamos entender que o pastor da nossa alma quer que você conheça a voz dele. Às vezes nós queremos tanto uma revelação da parte de Deus, mas é no secreto, é na intimidade que Deus lhe mostra a sua face, que Deus lhe revela a sua vontade, a sua palavra, a sua direção. Então, para ser apacentado pelo Senhor, a primeira coisa que eu preciso é conhecer Deus como o meu pastor. Aquele que fala comigo, aquele que me chama pelo nome, aquele que me conduz, aquele que me apacenta, aquele que me desperta, aquele que me protege, aquele que derrama óleo sobre a minha cabeça, aquele que cura as minhas feridas, aquele que está atento aonde eu estou. Porque o pastor, ele não permite que a ovelha saia e vá por onde ela quer. Segundo lugar, eu preciso me submeter ao apacentamento se eu quiser desfrutar de uma vida abundante e segura. A chave aqui dessa palavra, desse segundo ponto é me submeter ao seu apacentamento. Diga comigo, submeter-me. Fala alto aí, meu irmão. Submeter-me ao seu apacentamento. O salmista diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Interessante, porque a gente gosta desse texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em primeiro lugar, se eu não conhecer Deus como pastor, esse texto perde todo sentido. Se eu não me colocar como ovelha, esse texto perde todo sentido. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você já tentou colocar uma criança para dormir quando ela não quer? Gente, é uma luta. Você canta, você nina, você passa a mão. Eu tinha um truque, né, que era passar o dedo no nariz, dessa curva do nariz aqui. Eu ficava fazendo assim, aí eles iam dormir.
Eles ficavam entorpecidos, eu acho. Quando eu já tinha cantado todas as músicas do Inário, quando eu já tinha feito tudo que podia, eu começava a fazer assim, aí eles iam amolecendo e ia dormindo. Você já tentou colocar uma criança na cama e ela endurece o corpo assim, e diz, eu não vou dormir. Faz pirraça, estica o corpo e não dorme. Pois é. Se você quer desfrutar dos pastos verdejantes, você precisa se submeter ao apacentamento do Senhor. Porque o pastor, ele é conhecedor do que suas ovelhas precisam. Deus sabe do que você precisa agora. Sabe? Às vezes a criança está lá agitada. Domingo o Joel falava sobre isso um pouquinho, né? Ele dizia assim, que criança chora e a mãe sabe qual é o choro. Se está de xixi, se está irritado, se está com fome, se está nervoso, se está cansado. Mas às vezes o pai não sabe muito, né? E às vezes ele faz alguma coisa, não, dá mamar, não é mamar, ele está com xixi, não adianta você dar uma coisa e ele está precisando de outro. O Senhor é conhecedor das nossas necessidades. Ele é o nosso pastor, e o pastor sabe daquilo que você precisa. O Senhor olha para você, e às vezes você está choroso, às vezes você está chateado, às vezes você está irritado, às vezes você está, sabe, sem tranquilidade, sem paz, você não consegue dormir, você diz, meu Deus, orando por uma coisa, orando por algo, e o Senhor diz, mas você precisa de outra coisa. Eu sei do que você precisa. O pastor sabe aquilo que a sua ovelha precisa. O Senhor é conhecedor daquilo que você está carente, porque o Senhor é quem te alimenta, o pastor é quem as alimenta. Ele leva, aqui o texto diz, ele leva você ao melhor pasto. Sabe quando você vem para a igreja esperando uma palavra que seja, que vá para um caminho, e você chega aqui e recebe uma outra palavra, você diz, meu Deus, eu vim aqui para receber uma palavra de consolo, e o Senhor me dá uma palavra de despertamento. Eu vim para receber uma palavra de encorajamento, e o Senhor me dá uma palavra de exortação. Por que, Senhor? Eu fui para a célula esperando que o Senhor iria me abraçar, e de repente o Senhor me deu uma vara assim, aquela coisa meio que, uau, me despertou. Porque o Senhor, Ele sabe aquilo que você está precisando. Por que nós insistimos em escolher o pasto que nós vamos nos alimentar? Às vezes a gente fica insistindo. Senhor, eu queria mesmo era isso. Eu queria mesmo era uma devocional rasa. Eu queria mesmo, Senhor, que o Senhor falasse sobre tal coisa, sobre tal área. Eu queria que o Senhor... Sabe, a gente fica tentando convencer Deus de que precisamos de outra coisa. Às vezes nós queremos nos alimentar de acordo com as nossas conveniências e com as nossas preferências. E o pastor sabe aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa para fortalecer os teus músculos. O pastor sabe o que precisa para que ele tenha, sabe, uma lã forte, firme, uma lã de qualidade. E às vezes a gente fica esperando que o Senhor vai nos dar docinho, que o Senhor vai nos dar pirulito, que o Senhor vai nos encher a nossa boca de mel, que o Senhor vai sempre nos dar algo para ludibriar a nossa alma. Deus não é um Deus que nos ludibria. Deus é um Deus que nos alimenta, que nos nutre, que nos trata, que nos fortalece. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque Ele fortalece os meus pés para que eu não possa cair quando eu passar por uma luta, por uma adversidade. Submeter ao apacentamento. Diga-me, submeter-me ao apacentamento. Vira para o teu irmão e diga assim, submeter-se ao apacentamento. Se você conhece ele, melhor ainda, porque você fala com mais liberdade. Se você não conhece, você fica meio sem graça. Mas se é seu marido, se é sua esposa, se é seu filho, se é seu amigo, presta atenção. Quando eu falo submeter ao apacentamento, como isso cai no seu coração? Olha para mim. Não olha para o seu amigo agora não, olha para mim. Como isso, essa palavra, submeter-se ao apacentamento, como que isso cai no seu coração? Com resistência, com liberalidade, com naturalidade. Porque são duas palavras muito fortes. Submeter é uma palavra que tem gente que já fica até com alergia.
Já fica vermelho só de pensar em submeter-se. Apacentamento, então, apóstolo, eu sou traumatizado. Eu já passei por algumas igrejas. E hoje eu estou traumatizado com o apacentamento. Então é hora de ser curado, meu irmão. Deixa o óleo do Senhor cair sobre as suas feridas, porque até o último dia da sua vida nessa terra, você vai ser apacentado, você vai ser ovelha. Ovelha. E alguns é ovelha. Piadinha bem sem graça também. Como você reage a um ensinamento novo que você recebe? Isso é apacentamento. Às vezes você está lá na sua célula, está no encontro com Deus, chega aqui, está aí sentadinho, bonito, novo convertido, nunca ouviu algo sobre santidade, nunca ouviu algo sobre dízimo, nunca ouviu algo sobre perdão, sobre perdoar a pessoa que te ofendeu, e de repente você é novo convertido e você recebe um ensinamento novo. Alguma coisa que entra muito em contradição com os teus pensamentos, com o teu intelecto, com a sua criação, com aquilo que você aprendeu dos seus pais. Eu aprendi a vida inteira que eu não devo levar desaforo para casa. Aí você ouve uma palavra que quebra você. Pá! Tipo assim, levou um tapa, dá o outro lado. Aí você fala, não vou fazer isso. Meu pai me ensinou a vida inteira e não sei o quê. Você aprendeu a vida inteira algo que de repente você é confrontado por uma palavra. E aí, meu querido, como você faz? Geralmente, quando a gente fala de perdão, muita gente é muito ministrado, confrontado no que diz respeito ao perdão. Porque a gente aprendeu que, sabe, não, perdoar, eu perdoo, mas eu não esqueço. E a gente tem um monte de definição, a gente tem um monte de crença acerca do perdão. A gente tem um monte de, sabe, de justificativa. Eu perdoo 7 vezes 7. Eu perdoo não sei o que lá, eu perdoo quem me traiu. A gente fica tentando negociar com o Senhor. Um coração apacentável é essencial para uma vida abençoada. Para uma vida livre. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então tenha o seu coração apacentável. Coração apacentável, tem gente que não tem o coração endurecido. Ele tem o coração, sabe, sem flexibilidade alguma. É um coração resistente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Um negócio, quando é resistente demais, o que acontece? Se você vai tentar, ele quebra. Então tem gente que só quebrado que pode ser ministrado. E aí o Senhor te quebra de fato. Porque o flexível não. O flexível você dá uma aquecidinha, você modela ele, o barro e tal, você vem e modela. Agora, uma pessoa quando é rígida demais, quando ela é muito endurecida num ponto, e ela diz, não, isso aqui eu não deixo, isso aqui eu não mudo, isso aqui ninguém vai me transformar, isso aqui não vai mudar minha cabeça, não tem jeito, nasci assim, eu vivi assim até aqui, eu vou morrer assim, e o Senhor diz, então eu te quebro. Porque aí, quebrado, a gente diz, então, Senhor, faz de novo. Assim, humilde, né? O quebradinho chega tão humilde, mas o endurecido e rígido chega debaixo de muita altivez. O Senhor é o meu pastor e Ele me faz alguém livre, apacentável, coração quebrantado. Terceiro lugar, eu preciso andar. Se eu quero ser, de fato, apacentado como uma ovelha, se eu quero ter um pastor, eu preciso andar na direção que o pastor tem para mim. Porque quando eu ando na direção que o pastor tem para a minha vida, eu vou chegar a um lugar seguro. Qual é o processo de um dia do pastor com as suas ovelhas?
Ele acorda cedinho, tira lá as ovelhas do curral, leva para que elas possam se esticar, andar, cuidar, comer e tal, descansar. Ele fica ali, cuidando. Né? É o desenvolvimento da ovelha. E a ovelha corre, a ovelha brinca, a ovelha come, a ovelha, sabe aquela coisa? E o pastor está ali, atento a todos os movimentos da ovelha. Quando chega no final do dia, o que ele faz? Leva todas as ovelhas de volta para o aprisco. E guarda as ovelhas. Há um caminho, há uma jornada. E às vezes as ovelhas saem dali, vai para uma outra região, para um outro lugar, porque acabou o alimento, porque a água mais fresca, enfim. Há um movimento ali. Agora eu preciso andar na direção que o pastor está me conduzindo. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Queridos, quem sabe qual é o caminho seguro? A ovelha ou o pastor? Quem sabe? O pastor. O Senhor é o meu pastor. E Ele me leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. O caminho de Deus é perfeito, meu irmão. O pastor sabe a direção, o Senhor sabe a direção que te levará a um lugar seguro. A Bíblia diz que Ele tirou você do império das trevas. Ele te livrou do lamaçal do pecado. Muitos de nós aqui fomos de fato libertos de um jugo, de uma condenação, de um laço de passarinheiro. Quantos de nós estávamos vivendo uma vida completamente de condenação, mas o Senhor nos tirou do império das trevas, e Ele tem nos conduzido por um caminho vivo, por um caminho reto, por um caminho santo, por um caminho onde ao término dele nós sabemos que será um caminho abençoado. Então o caminho de Deus é perfeito. Diga para o teu irmão, o caminho de Deus é perfeito. E nós só conseguimos descansar se nós estivermos num lugar seguro. Eu não sei você, mas a gente só consegue descansar. Eu, pelo menos, só consigo descansar se eu estiver num lugar que eu sei que é um lugar seguro. Se não é seguro, a gente já fica tenso. Pode ser bonito, mas não é seguro. Pode ser agradável, mas não é seguro. Pode ser bonito, pode ser luxuoso, pode ser o que for. Tem uma vista maravilhosa, mas não é seguro. A gente já fica com o pé atrás, a gente já fica receoso. Então nós conseguimos descansar se estivermos no lugar apropriado para isso. Quem nos leva ao descanso é o pastor da nossa alma. O Senhor nos leva a um lugar de refrigério da alma. Gente, tem muita gente precisando de refrigério para a alma. Quando eu penso em refrigério, eu penso em você chegar num lugar muito abafado. Às vezes cheirando mofo, cheirando, sabe, guardado, lugar bem ali escondido do sol. E você, o que é refrigério? Para mim é abrir a janela e deixar um vento entrar. E levar tudo aquilo que está, sabe, oprimindo aquele lugar. Dá uma brisa, bate um vento. E aquilo para mim é refrigério. Tem muita gente precisando de fato um refrigério para a sua alma. Um refrigério para o seu interior, para a sua mente, um descanso. Abrir as janelas para que um vento remova essa atmosfera pesada em que você está submerso nela. Tem gente que você olha para ele e, sabe, não é nem o Espírito que te revela, não, é a cara da pessoa mesmo. Revela que tem, parece que uma opressão dentro de você, que consome a tua alegria, que consome os teus dias. E o Senhor que é de fato, o Senhor que é o teu pastor, quer te levar a um lugar de descanso, para que a sua alma seja refrigerada e para que você saia debaixo de uma leveza. Então você, meu querido, se você precisa de apacentamento, saiba que é preciso andar na direção que o seu pastor, o pastor da tua alma, tem te conduzido. Quarto lugar, eu preciso andar em seu caminho, pois assim eu não serei confundido.
O Salmo diz: guia-me pelas veredas da justiça. Veredas da justiça. O caminho que o bom pastor prepara para que as suas ovelhas trilhem em segurança. Eu penso que o pastor, ele pensa, ele planeja qual vai ser o caminho que ele vai conduzir as suas ovelhas. Quando você vai na palavra de Deus, você percebe o trilho que o Senhor preparou para nós. A jornada, o caminho. Nem todos os dias são bons. A Bíblia diz isso. No mundo tereis aflições. Quando você lê o livro de Salmos, Provérbios, Jó, todo livro da Bíblia tem os perrengues da vida. Alguns são muito profundos, mas em cada um deles, o Senhor, o teu pastor, tem uma palavra para você, para te estimular, para te alimentar, para te dar esperança. Isso é a vereda da justiça, o caminho que o Senhor tem preparado para você. Existe esse caminho, um caminho para que você trilhe em segurança, para que você encontre descanso quando você estiver cansado, sobrecarregado, depois de um dia de luta, de batalha, um dia difícil, um dia de conversas difíceis, um dia de decisões difíceis, um dia onde você teve notícias difíceis, onde os seus olhos viram coisas que não se agradaram, seus ouvidos escutaram coisas que você não gostaria de escutar. Meu querido, todos os dias nós somos entregues à morte. Mas o Senhor, o meu pastor, Ele me leva a um caminho onde eu encontro descanso, abrigo e comida. E em paz me deito e logo pego no sono. Porque eu tenho um pastor que me guarda em todo o tempo. E se você andar nos caminhos preparados por esse pastor, você não correrá riscos de morte no decorrer desse caminho. Você pode encontrar salteadores. Lembra do caminho lá? Onde o samaritano foi e buscou aquele que estava no meio do caminho, tinha sofrido um assalto, estava todo ferido e machucado. Às vezes você é esse que está ferido. Você é esse que está passando, sabe, por uma dificuldade na sua vida. Você pode passar por esse caminho, em segurança. Mas sabe, uma vez por outra, a ovelha se distrai. Ela se encanta pelo caminho. Ela se afasta do rebanho. E sabe o que a Bíblia diz? Que o bom pastor deixa as ovelhas que estão seguras e vai em busca daquela que se enveredou-se. Aqui está falando de veredas. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando uma das ovelhas se envereda por um caminho, por uma coisa assim, por um encantamento, o bom pastor deixa todas as suas ovelhas em segurança e vai em busca dessa ovelha. Apóstolo, eu sou essa ovelha. Então hoje é a sua chance, hoje é a sua noite. Porque o bom pastor prepara um caminho seguro para que as suas ovelhas não corram risco, mas ele se arrisca em busca da ovelha que se perdeu. Você consegue entender isso? O bom pastor prepara um caminho seguro para que as suas ovelhas não corram risco, mas ele mesmo se arrisca para buscar a ovelha que se perdeu. Talvez você seja essa ovelha que está perdida, perdida nos seus caminhos, nos seus encantamentos, nas suas escolhas, mas o Senhor é aquele que vai em busca de você. Ele te busca porque Ele quer você em segurança. Apóstolo, mas eu não estou nos meus melhores tempos da vida.
O Senhor é o nosso pastor incondicional. Incondicional. Você que um dia já foi ovelha, não importa onde você esteja, você nunca vai deixar de ser ovelha aos olhos do Pai. Talvez você está na beira da ribanceira. Talvez você está todo arrebentado, ferido. Talvez o mundo já foi lá e já te tosquiou de todos os jeitos. Já entregou sua lã para tudo quanto é agiota, para tudo quanto é pecado. Já foi lá alguém, arrancou daqui, arrancou dali, arrancou de um lado, de outro. Você está todo detonado. Mas se você um dia foi ovelha, a voz do pastor será ouvida por você. A voz do pastor te chama pelo nome. E por fim, eu preciso confiar de que o bom pastor está comigo nos tempos mais sombrios. Ele me toma pela mão, me põe em seus braços e me livra. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o pastor está comigo. Porque o pastor está comigo. Essa oração é da ovelhinha que está no meio da noite, se sentindo sozinha. E a ovelha não enxerga a noite. Ela não enxerga. Ela tem que chegar no aprisco antes de escurecer, porque ela não enxerga. Então, às vezes, você se perdeu no meio da noite. Mas aqui o texto diz que você pode confiar no seu pastor nos dias mais sombrios da sua vida. Não temerei mal nenhum. Na série Este Não É o Meu Fim, eu falei um dia sobre o Vale da Sombra da Morte. E eu fui lá nessa palavra, só para você entender o que é o Vale da Sombra da Morte. É um tempo ou um lugar na nossa vida carregado por atmosferas de morte, por coisas negativas, lugares que carregam decreto, aflição, lugares que possuem um céu de bronze, lugares com o poder de nos oprimir, de nos angustiar, de roubar nossa fé. O Vale da Sombra da Morte é um lugar real, meu irmão. Só quem passou por lá sabe a densidade das trevas e o cheiro da morte que há nesse lugar. Só quem já passou pelo Vale da Sombra da Morte sabe o quanto ele é um lugar sombrio, um lugar atemorizante, um lugar de medo, um lugar de insegurança. São lugares de opressão, envolto em trevas e incerteza. Se você passar por lugares assim, não tenha medo, porque aqui o texto diz: o Senhor está com você, o seu pastor estará ao seu lado, Ele vai te conduzir a viver este tempo, esse espaço de tempo, com confiança. Às vezes, meu irmão, Ele não vai te livrar do vale da morte, do vale da sombra da morte. Às vezes você vai passar por ele. Às vezes você está passando por ele. Nós estamos orando por esse furacão que está destinado a passar pelos Estados Unidos. E a gente sabe que o Senhor tem poder para desviar e para enfraquecer, como tantas outras vezes foi enfraquecendo. Mas pela rapidez, por onde Ele está, pela velocidade, por tudo que a gente, por tudo que a tecnologia já encontrou, Ele não vai perder a força. Mas nós sabemos que no vale da sombra da morte, quando passamos por tempos difíceis, por tempos assombrosos na nossa vida, o Senhor segura firme na nossa mão, até que o vale se encerre,
até que o vale se encerre. O pastor não foge no meio da perseguição e da morte. Davi diz isso. Veio um leão e eu fui lá e eu enfrentei. Veio um urso, eu fui lá e eu enfrentei. Sabe, queridos? O pastor está do seu lado. O pastor está do seu lado. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Até que você atravesse o vale, até que se encerre o vale, até que se encerre os dias difíceis, até que você supere isso, até que termine a quimioterapia, até que passe todo o processo, até que você, supere, até que você seja curado, até que as coisas aconteçam, até que você pague a sua dívida, até que tudo termine. O Senhor diz: eu não largo a tua mão, eu sou o teu pastor e não vou te faltar em tempo nenhum da sua vida, porque a tua vara, Senhor, e o teu cajado me consola. Se coloque de pé. Eu quero dizer a você, terminando essa palavra, que é preciso entender que o nosso pastor, Yahvé Ra, ele tem as ferramentas, os recursos para me apacentar. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara não é para te bater. A vara, eu achei maravilhoso isso, é para te proteger dos inimigos que intentam contra você. A vara na mão do pastor não é para a ovelha, é para os inimigos que vêm. A gente fica pensando que a vara e o cajado é para a ovelha. Hoje eu li isso, fiquei tão feliz. Um comentário, até grifei o comentário do apóstolo. Coitado, ele não pode nem saber disso. Está viajando, está voando essa hora, em nome de Jesus. Eu fui lá e grifei. Que bênção. Eu sempre pensei que a vara era para a ovelha. Me perdoe se eu já usei a vara com você, em nome de Jesus. A gente fica pensando, né? A vara, como que uma vara consola um filho? Meu irmão, eu já usei vara com os meus filhos. É bíblico. No lugar certo, o bumbum é redondinho e macio para isso. E aí, interessante, porque a gente fica pensando que a vara é para a gente. Mas eu li hoje, fiquei tão feliz de saber que a vara na mão do pastor, é para me defender. É para defender a ovelha do urso, do leão, do ladrão, daquele que vem para tentar fazer um mal para você. E o cajado, o cajado é aquela vara assim, comprida. A gente tem lá uma sala, a gente podia usar de vez em quando, né, na porta da igreja, um ato profético. E ele tem uma curvaturazinha assim, para gentilmente, o pastor sabe a intensidade que usa, né? Impedir que a ovelha saia do caminho, que a ovelha se desvie. Então o cajado é para buscar a ovelha quando ela está tentando trilhar para os seus próprios caminhos. E nessa noite eu quero orar por você que se sente uma ovelha sem pastor. Eu disse: Deus, o que o Senhor quer revelar a nós nesta noite? Ele quer revelar a você, querido, que por mais que você seja realizado na vida, autossuficiente, crente, santo, inteligente, olha, eu não sei quais são as suas qualidades, as suas qualificações, seus atributos, eu não sei o quão importante, especial, capaz que você é, mas seja qual for o nível de capacidade que você tem nesta terra, meu querido, aos olhos do Senhor você é uma ovelha. Uma ovelha que todos os dias precisa
do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, porque eu estou seguro debaixo do seu cuidado. Eu quero orar por você que se sente uma ovelha desgarrada do aprisco. Você que é uma ovelha cansada. Sabe, às vezes até uma ovelha com lã demais. Quando a gente vai a Israel, agora nessa viagem que a gente fez, eu não sei porquê, né? Eu acho que o coração pastoral sempre faz com que a gente fique apaixonado, tire fotos e ache incrível quando a gente vê um monte de ovelhinha junto. Eu acho, nossa, cada viagem que eu faço, quando eu vejo um monte de ovelhinha junto, eu quero parar, tirar foto, abraçar, pegar a ovelha, quase que eu quero trazer para casa a ovelha. Eu acho que é o coração pastoral, porque a gente fica olhando, gente, como é lindo aquelas ovelhinhas. Mas ao mesmo tempo a gente vê umas ovelhas com tanta lã. Tadinha, não consegue nem andar. E a gente pensa assim, por que o pastor não deu uma tosquiada nela? Está carregando um pesão sobre os seus ombros. Talvez você seja uma ovelha que está precisando ser tosquiado, mas não permite que o pastor chegue até você. Não permite que, sabe, o pastor te apacente. Me desculpe, mas talvez você seja uma velha e pesada ovelha. Apóstolo, o que eu faço então? Se achegue ao pastor, ao Senhor, e diga: Deus, me tosquia, tira esse peso todo. Eu quero acompanhar as ovelhas, eu quero ser usado. Tem gente que não permite ser apacentado. E agora eu quero falar com você até mesmo como pastora da sua vida. O Senhor me confiou um rebanho. Hoje, à tarde eu orava por essa palavra, eu falei: Senhor, para mim é um ofício tão nobre, mas quando eu nem vou compartilhar com você algumas coisas que eu li sobre o ofício pastoral. Aliás, o ofício de pastor mesmo, pastor de ovelha, real. Porque não tem nada de nobre. Porque o pastor é aquele que vai em busca da ovelha, que lava a ovelha, que limpa a ovelha, que tosquia a ovelha, que faz o parto da ovelha, que enrola a ovelha ali naquela, sabe, naquelas toalhas, naquela coisa toda. E aí ele fica todo sujo. Eu li algo que me chamou muita atenção. Porque todas as noites o pastor termina o seu dia sujo com as sujeiras das ovelhas. Eu disse: Deus, e Deus falou muito comigo sobre o meu ministério pastoral. Sabe, queridos, eu quero dizer você, meu querido, que está aqui nessa noite, você que está online também, deixe ser apacentado. Permita-se ser apacentado. Você e sua casa, você como homem. Há pastores aqui que podem apacentar você. Você, minha irmã, que vive às vezes como uma ovelha desgarrada, fica ouvindo tantas vozes na internet, no YouTube. Você nem sabe quem é teu pastor. Pastor, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. Mas Ele quer te dar um pastor na terra. Ele quer te dar uma pastora na terra. Não é para te subjugar, é para te apacentar. Eu tenho visto hoje uma igreja, não a nossa, mas estou falando da igreja de Jesus, uma igreja que não aceita mais, que resiste ao ministério pastoral. Lembra que eu falei sobre apacentamento e resistência? Existe uma cultura da resistência hoje. Aqueles que dizem assim: eu não acredito na igreja, eu não acredito nos 5 ministérios,
Eu não acredito no profeta, eu não acredito. Não, em nome de Jesus, quem perde é você. Porque a Bíblia não vai deixar de ser a palavra de Deus, porque a gente está descredibilizando ela. Não deixa. Não deixa. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Não importa quem acredita nela ou não, ela continua sendo a palavra. O Senhor, quando olha para você, te vê como ovelha. Mesmo que você diga assim: eu não acredito no ministério pastoral, eu não acredito nessa palavra. Mas às vezes, meu irmão, a única coisa que você precisa nessa vida é de um pastor. Em primeiro lugar, o Senhor. O Senhor. O Senhor é o teu pastor. Mas você também precisa de pastores para cuidar de você, para te conduzir, para te ensinar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos ovelhas cuidadas pelo pastor. Em primeiro lugar, nesta noite nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o pastor da nossa alma, aquele que nos leva a águas tranquilas. Mesmo no meio do deserto, o Senhor procura águas tranquilas para nos dar. O Senhor procura um lugar seguro para nos colocar. Obrigado, Pai, porque em Ti temos segurança, porque em Ti temos cuidado, porque em Ti temos apacentamento, porque sabemos reconhecer a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que estão aqui nesta noite e por muitos que estão na sua casa hoje. Lá, estão agora online, mas que foram feridos. E às vezes estão tão resistentes a serem ovelhas. Eu quero pedir nessa noite, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa derramar óleo, unge a nossa cabeça com óleo, tira as feridas, aqueles que foram feridos por pastores, por igrejas, por cargos, por ministérios, foram frustrados nos seus sonhos, aqueles que sofreram abuso de autoridade, em nome, Senhor, de um discipulado, em nome, muitas vezes, de uma autoridade pastoral. A gente tem visto tanto isso acontecer, Senhor. Mas em nome de Jesus, nos leva à origem da nossa fé. A origem, Senhor, que é sermos ovelhas. Tu és o nosso pastor. Cura aqui, Senhor, aqueles que estão feridos. Restaura, Senhor, aqueles que perderam a alegria do apacentamento, de terem pastores, aqueles que perderam a alegria de receber o pastor na sua casa, de ouvir um aconselhamento, uma voz pastoral. Aquele, Senhor, que tem caminhado sozinho, procurado, Senhor, um caminho sozinho, em nome de Jesus, cura, para que essa igreja, Senhor, seja uma igreja apacentável, apacentada, em nome de Jesus. Aqueles que nessa noite estão aqui, que precisam de um pastor, o Senhor, se revele a elas agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão cansados nesta vida, aqueles que estão em busca de um apacentamento, estão perdidas, encontre-as nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Senhor Jesus, Tu és o bom pastor. O Senhor deu a vida por mim, para que eu possa ser uma ovelha do Teu aprisco.
Nessa noite, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu me coloco como uma ovelha sob os teus cuidados. Cura-me, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. E eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Se você fez essa oração de entrega nessa noite, por favor, levante a sua mão, sinalize. Amém. Aleluia. Pode vir à frente, por favor. Ah, pastor, eu não quero ir na frente. Vem, que alguém vai estar aqui. Pastor Rafael está aqui, pastora Lúcia está aqui, pastor Claudão está aqui. Mas eu quero orar por você. Vem à frente, por favor. Você que levantou a mão, você que levantou a mão naquele cantinho, vem aqui, por favor. Eu quero fazer uma oração por você. Quero te receber como pastora. Eu sou pastora e eu quero tanto te receber. Pode vir, minha irmã. Deus abençoe você. Vem, por favor. Mais alguém? Venha, por favor. Deus te abençoe, minha querida. Seja bem-vinda. O Senhor é o teu pastor, mas eu também quero ser tua pastora. Deus abençoe. Amém. Amém. Pode vir. Pode vir. Deus abençoe. Pode vir aqui na frente. Pode vir. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Apóstolo, eu estou desviada. Eu sou aquela ovelhinha que está perdida, caída na ribanceira. Vem para cá. Vem que eu quero orar por você. Mais alguém? Pode vir, minha querida. Deus abençoe. Uma ovelhinha, jovenzinha. Apóstolo, eu trouxe um amigo, eu trouxe uma pessoa. Vem para frente. Deus abençoe. Pode vir, querido. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. 3 ovelhinhas? São os 3 ovelhinhas? Deus abençoe. Mais alguém? Não vá para casa como ovelha desgarrada. Não vá para casa como ovelha sem pastor. Hoje o Senhor revela o teu amor a você. Eu sei que você não vai ser mais alguém que se sente esquecido pelo Senhor. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, abençoamos esses queridos que estão aqui à frente. Queremos colocá-los diante de Ti. Que o Senhor revele o Teu amor como um pastor que ama, que deu a vida por esses queridos. Em nome de Jesus. Aqueles também que estão recebendo nas suas casas a Tua palavra e entregando a vida para o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar a Tua graça e o Teu amor sobre eles também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Seja bem-vinda, minha querida. Eu queria que vocês olhassem para trás e fossem recebidos por essa igreja linda. E guardam. Deus abençoe você que está aqui à frente. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.